Hebreus 12. O capítulo 12 de Hebreus está dividido em 4 partes. E nós vamos uma por uma. E cada parte vai remeter a um sinal, porque a palavra de hoje recebeu como um nome Sinais de uma Fé Viva. Sinais de uma Fé Viva. Cada divisão de texto vai receber um nome. Eu acho que é isso. Capítulo 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Por enquanto até aqui. Hebreus capítulo 12 é um capítulo que vem logo depois do tão famoso texto dos heróis da fé. Então, o capítulo 11 de Hebreus é uma lista de breves biografias. São breves biografias sobre vários homens que andaram com Deus na antiga aliança, no Antigo Testamento, e lá tem a história deles. E aqui o apóstolo que escreveu vai nos lembrar algumas coisas. E ele diz que a fé é aprovada pelas atitudes daquele que diz que tem a fé. A qualidade da fé ela é demonstrada pelo tipo de vida que aquele que professa a fé vive. Então, a qualidade da minha fé não é demonstrada pela maneira como eu consigo explicar ela. Não é porque eu sou inteligente e sei explicar minha fé que mostra que a minha fé é boa. Mas a vida que eu levo mostra o tipo de fé que eu tenho. É a qualidade da minha fé. Essa minha fé é viva ou não? Se é uma fé morta. O apóstolo Pedro fala que Deus nos regenerou e Ele nos restaurou para uma viva fé, para uma viva esperança. Então nós acabamos de ler no capítulo 12 a lista de homens que foram até o fim, até as últimas consequências, experimentaram coisas radicais com Deus. E o capítulo 12 começa com essa palavrinha que é portanto, que quer dizer, uma conclusão nós vamos tirar agora. Nós falamos dessa galera aí, então nós vamos tirar uma conclusão. Portanto, já que nós falamos de todas essas pessoas que mostraram uma fé pelo tipo de vida que eles tinham, a vida deles, o testemunho deles mostrava a qualidade da fé, ele vai dizer para nós o seguinte, que se por um único momento nós tentarmos virar o nosso rosto na direção contrária que Cristo está, porque Cristo está aqui, a cruz está aqui bem diante dos meus olhos, se por um momento eu decido virar as costas para Cristo e olhar para trás, tudo que eu vou ver olhando para trás é a antiga aliança. Então, se você pega a primeira página do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus, e você decide olhar para trás, você vai encontrar a antiga aliança. E o que ele diz para nós aqui, portanto, já que nós vimos tudo isso, esses homens, se por um momento nós que estamos olhando para Cristo decidimos nos virar na direção contrária de Cristo, porque nós estamos desanimados com o evangelho, porque a nossa vida está desanimada, porque nós estamos desanimados com a santidade, porque nós estamos desanimados com a obediência, nós estamos desanimados com o preço que tem que ser pago,
Nós somos desanimados com a santidade, nós somos desanimados. Se por um momento a gente decidir virar as costas para Jesus, o que a gente vai fazer é que a gente vai dar de cara com uma grande nuvem de testemunhas. Porque não tem. Se eu vou para lá é cruz. E se eu volto para trás é um monte de mártir que ficou para trás. Porque a palavra testemunho do grego é mártir. E aqui está traduzido no português como testemunha. Mas nós sabemos que Hebreus 11 falou de mártires. E o que ele está dizendo no versículo 1 é: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de mártires. Olha esse tanto de gente aqui que eu acabei de citar. Não tem para onde a gente fugir. Nós vamos falar: não quero morrer com Cristo. Você vai para onde então? Você vai voltar para trás, está lá os mártires. Para frente é Cristo que morreu na cruz. Para trás é os caras que morreram por causa da fé em Deus também. Não tem escapatória. Para onde você vai seguir? Se você está desanimado, abraça essa cruz logo de uma vez. Se for voltar para trás é mais difícil ainda. Você está cercado de uma nuvem de testemunhas. Você está cercado por um bando de gente que foi até as últimas consequências por causa do amor a Deus e por causa da fé viva que eles tinham. Então ele diz o seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos tirar esse peso, porque se não tem como a gente escapar desse negócio, se a fé que foi gerada dentro de nós é uma fé viva, nós vamos ter que correr para a morte. Então vamos fazer o seguinte: tira logo o peso e corre logo para a morte. Para de enrolar, desembaraça do peso do pecado e vai de uma vez. Abraça logo essa cruz, toma logo de uma vez a cruz sobre si, negue-se a si mesmo logo de uma vez. Para de enrolar você mesmo, tentar enrolar Deus, enrolar as pessoas, porque você só atrasa a sua vida. Não tem como. Esse peso, ele pode ser colocado como duas possibilidades. Ele está escrevendo para os hebreus. Uma das possibilidades é o legalismo, de que as coisas têm que ser perfeitas nos mínimos detalhes, para que Deus me aceite. E isso é um peso para nós. Quando nós vivemos a vida com Deus, achando que é o nosso bom desempenho que faz Deus nos amar, é escravidão. O Evangelho é o convite de Deus para nós, para a gente se desfazer completamente da gente, inclusive de confiar na nossa bondade. Deus está disposto a participar da nossa vida, apesar de nós. No seu melhor dia, que você levantou às 6 da manhã, você gastou 2 horas de oração, leu um capítulo da Bíblia, foi para o trabalho, foi excelente, abençoou todo mundo, fez carinho no cachorro, deu oi para o atendente lá, deu um chocolate para o chefe, orou para o pessoal. Chegou no fim da tarde, você comprou pão, leite, presunto e mortadela e levou para a mulher em casa. Chegou lá, não estava faltando nada, tinha até o pão de queijo. Você chegou, beijou as crianças, beijou sua esposa, teve um tempo com eles, brincou com eles no chão. Antes de dormir, você teve mais um momento devocional com a sua esposa, você orou com ela, você leu a Bíblia, você ouviu ela chorar, você consolou, você teve paciência para ouvir tudo. E depois vocês tiveram uma maravilhosa noite de amor. Aleluia! Estou sentindo aqui um Senhor. Obrigado, Senhor. É assim mesmo, as barbas estão dando certo. Aí, mãe, está mandando bem. Nesse dia que foi tudo perfeito, no seu trabalho, na sua caminhada com Deus, na sua relação com a sua família, se você chegar para Deus e falar assim: Deus, esse dia foi perfeito. Olha como ele foi perfeito. Já que esse dia foi perfeito, aí aconteceu tudo. 5 minutos antes de você pegar no sono, você chega para Deus, né? Já está deitado lá, está frio. Deus, esse dia foi perfeito. O Senhor podia responder aquele meu pedido, já que hoje eu fiz tudo tão certo. Deu tudo tão certo, Senhor. A sua oração acabou de ser uma demonstração da tua idolatria. Porque você está dizendo que porque você foi bom,
Deus tem que te ouvir. Nesse momento você está jogando Cristo no lixo. Ele não precisava ter morrido por você. Porque se você consegue fazer um dia ser bom, então nesse dia você quer dizer que você não precisou de Jesus. Porque Deus, hoje foi tudo tão certo. Hoje o Senhor podia ouvir a minha oração. Você está falando assim, Deus, deixa Jesus de lado, olha para mim, porque olha como eu sou bom no dia de hoje. Amanhã talvez não, mas hoje o Senhor podia me ouvir. Eu estou confiando na minha performance, no meu desenvolvimento, no meu comportamento. Isso é legalismo. Isso é um peso. Sabe por quê? Porque você precisa ser perfeito todos os dias. Porque senão Deus não te ouve. Isso é idolatria. Isso é um peso. Se nós não temos para onde fugir, se nós temos que ir logo para o negócio, se nós temos que correr a carreira que está proposta diante de nós, que é viver com uma fé viva, como esses homens de Hebreus 11, então nós temos que abandonar todo o peso. E um dos pesos é o legalismo. Nós temos que abandonar o legalismo. De achar que Deus nos aceita porque hoje o dia foi bom. Hoje eu fiz o que Deus queria. Esse mês, irmãos, nós somos aceitos por causa de Cristo somente. E só isso basta. No meu pior dia, Deus ainda vai ouvir minha oração. Salmo 139, se eu armar minha cama no mais profundo abismo, na boca do abismo, isso pode ser de maneira simbólica, um estilo de vida totalmente autodestrutivo que eu desenvolvo. Se eu decidir virar as costas e viver uma vida de pecado deliberado, e eu armar minha cama lá no abismo, ainda assim, eu não vou fugir de Deus. Ele vai me achar lá. O meu pecado não consegue fazer Deus me abandonar. E a minha bondade não consegue fazer Deus me aceitar. Eu só sou o que sou diante de Deus por causa de Cristo. Isso é um peso. Não entender isso é um peso. Agora entender isso é liverdade. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. O meu pecado não faz mais com que Deus seja inalcançável para mim. E a minha perfeição não me escraviza mais. Eu não preciso viver todo dia igual. Eu não preciso viver todo dia igual. Hoje o dia foi muito bom. O dia de amanhã não tem que ser tão bom quanto hoje. Não precisa. Deus vai me aceitar mesmo assim. Outro peso que ele pode estar dizendo aqui é o amor dessa vida. É o amor às coisas legítimas. Porque é um peso, você sabia, né? Amar as coisas legítimas é um peso. Existem coisas lícitas e coisas ilícitas. Aquelas que a Bíblia deixa expressamente claro que são pecado e abominação aos olhos de Deus. Mas existem coisas lícitas, existem bênçãos que Deus proporciona para nós. Se nós amamos as coisas legítimas e as bênçãos legítimas de Deus, isso é um peso. Se eu amo a minha cama, isso é um peso para mim. Porque eu não consigo amar Deus, porque eu amo a minha cama. Se eu amo os meus amigos, eu tenho um problema de andar com Deus. Porque chega no fim de semana, eu descarto Deus totalmente, eu tenho que ficar com a galera. Vida devocional vira um lixo no sábado e no domingo. Eu já vou na igreja mesmo, né? Sábado, então, é o dia que eu não trabalho. Então, Jesus, eu já orei de segunda a sexta. Domingo eu vou na igreja, sábado o Senhor fica de lado aqui, porque eu vou ficar com a galera. Eu amo demais as pessoas. Amar as bênçãos legítimas, as coisas legítimas, os prazeres legítimos da vida presente é um peso. Então nós caminhamos para o versículo 4 que diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho que recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes? É uma pergunta. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia.
Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. A disciplina de Deus, ela vem como um sinal do amor de Deus e faz bem para nós. Então, não anda desanimado. As mãos caídas, o joelho trôpego, você sabe quando o pai dá uma ordem para o filho, ele tá bom. É mais ou menos assim. Deus manda um negócio para você, ele está te disciplinando, ele está trabalhando no seu coração e você tá bom. Eu vou lá servir essa mulher. Eu vou lá obedecer meu pai. Eu vou lá na igreja hoje, nesse domingo, que eu queria ficar aqui debaixo do cobertor vendo o Faustão. Ele está falando, não faz isso não. A santidade de Deus está sendo gerada em você. Algo que a gente precisa entender aqui nesse texto. O versículo 4 que diz, na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. Deus está repreendendo o povo de preguiça. João Calvino diz isso. Deus está culpando o povo de preguiça. Por que de preguiça? Porque eles não conseguem resistir o pecado até o sangue, até derramar sangue, até morrer. O povo é preguiçoso. Essa é a acusação de Deus em relação ao povo. Então vocês falam que vocês creem no Evangelho da Graça e na salvação que vem através de Cristo Jesus, mas vocês não estão dispostos a sangrar como Jesus? Vocês acreditam mesmo? Deus está falando, vocês são preguiçosos. A acusação de Deus contra eles é: se vocês creem no Senhor Jesus e que Ele abriu o caminho, por que vocês não têm lutado com todas as suas forças contra o pecado na vida de vocês? Por quê? Por que vocês não têm lutado contra o pecado? Vocês estão andando só metade do caminho. Essa é a repreensão de Deus. Cristo não andou só metade do caminho até o Gólgota. Ele andou o caminho inteiro. Ele foi até o fim. Ele sangrou. Deus nunca vai aliviar o nosso fardo, gente. Nós precisamos entender uma coisa aqui. Talvez a gente pode virar para Deus e falar assim: Deus, mas até o sangue. Deus, é demais isso. Resistir o pecado até o sangue. A gente não consegue perder emprego para poder ser honesto. Imagina na hora do sangue. É disso que ele está falando. Ele está falando, cara, o negócio é muito simples. Eu vou exigir de você a mesma coisa que Cristo fez, porque o Espírito dele está dentro de você. E se ele não negou derramar o seu sangue por aquilo que ele via que era espiritual, eu não vou deixar de exigir isso de você. Não adianta e nem tem motivo para a gente pedir para Deus aliviar o nosso fardo. Ele não vai. Deus não vai aliviar o nosso fardo. O que Deus espera de nós é que a gente lute contra o pecado e resista à tentação até o sangue. Não tem como. Não tem como. Esse é o Evangelho de Cristo. Você pode começar a me seguir de graça, mas você vai me seguir, eu vou exigir tudo de você, até o seu sangue, porque foi isso que eu dei por você para comprar você. Acabei de dar uma lista aqui dos caras que fizeram a mesma coisa. Aí você chega e você olha para Cristo e fala: não, odiar meu pai e minha mãe, senão eu não sou digno do Senhor. E se eu contrariar minha mãe, Senhor? E se eu contrariar meu pai? E se eu contrariar minha esposa, Deus? E o meu marido, que ele acha que é ridículo o tempo que eu gasto com o Senhor, ou o tempo que eu gasto com a obra do Senhor, ou as finanças que eu empenho nas coisas do Senhor. Aí você olha para a cruz e fala: não, isso aí eu não dou conta. Aí você vai virar para trás, tem um monte de cara lá, sangrando, cerrado no meio, despedaçado. Então você está entre a cruz, você está entre os mártires. Você não tem para onde ir. E o que Deus está falando é: vocês não resistiram até o sangue. É isso que eu espero de vocês, não tem outro caminho. Ele está falando de perseguição. Uma coisa que a gente precisa entender: não importa o quanto a gente já fez por Cristo, a gente nunca vai poder usar isso como desculpa para Ele, para dizer: Senhor, mas eu já fiz um tanto, agora dá um tempo para mim. Quando a gente serve um monte a Deus, essa é uma grande tentação nossa. Deus, olha o tanto que eu já fiz aqui.
Olha o tanto de discípulo que eu fiz, olha o tanto que eu abençoei essa igreja, olha essa família, olha como nós já mudamos aqui, Deus, aqui dentro de casa. As coisas mudaram tanto que dentro de casa, Deus vai falar, você sangrou já? Jesus suou sangue, e você, como é que está aí? A sua fé está viva ou está um bagulho morto dentro de você que você tem que ressuscitar tudo de novo? Não existe motivo para pedir a Deus que alivie o nosso fardo. Ele não vai aliviar o nosso fardo. De alguma maneira, esse texto está falando de perseguição. E quando ele fala de perseguição aqui, ele vai citar um versículo de Provérbios capítulo 3, que fala que o filho não deve desprezar a correção do pai. O que esse texto ensina para nós são duas coisas. A perseguição, ela glorifica o evangelho em primeiro lugar. E a perseguição, ela cura o pecado. Então ele está falando, vocês têm que resistir até o sangue. E aí depois ele diz, Deus está disciplinando vocês através dessa perseguição. Ele diz, vocês não estão resistindo ao pecado e se sacrificando diante daquilo que é necessário. Vocês não estão abrindo mão do que vocês têm que abrir mão. E aí depois ele começa a dizer, é Deus que está permitindo tudo isso chegar até vocês. Por quê? Porque a perseguição, os problemas da vida, o açoite, como diz no versículo 6, ele glorifica o evangelho e ele cura o pecado em nós. Os problemas da vida, as dores, os sofrimentos, as nossas lutas, elas são um remédio de Deus para matar o nosso pecado. Nós vamos entender isso. O sofrimento é uma ferramenta de Deus para matar o pecado que existe dentro de nós. E se o pecado é aquilo que nos afasta do amor dele, nós deveríamos amar o sofrimento, como Paulo diz, eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando Deus rebenta comigo, Ele está matando o pecado, o meu orgulho. E assim eu consigo ficar mais perto do meu Pai. Como que você olha o sofrimento na sua vida? Como que você olha aquela pessoa difícil de conviver dentro da sua casa? Você reclama? Você só reclama para ela? Você só reclama, mas você é muito chato? Ou você entra dentro do seu quarto e fala assim, Deus, obrigado. Porque nessa hora, toda a minha carne está vindo à tona. Eu não tenho outra opção, senão orar para que o Senhor mate o meu pecado. Porque eu não consigo suportar em amor essa pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Eu não consigo parar de reclamar por causa dessa dor de cabeça que eu tenho, Senhor. Me ajuda, mata a minha ingratidão e a murmuração dentro de mim. Porque foi por isso que o pessoal morreu no deserto e não entrou na terra. Só reclamava. Está entendendo? É o próprio Deus quem coloca o sofrimento na nossa vida para poder matar o pecado que existe dentro de nós. Não aceitar a correção de Deus é um sinal de ingratidão. A correção de Deus, ela promove nos seus filhos pelo menos duas coisas, que é a salvação e a santificação. Agora, existe um problema para nós aqui. O nosso problema é o seguinte: educação não é coisa para adulto. Educação é coisa de criança. Quando você fala Ministério de Educação, você pensa em quê? Você pensa em escola. Você pensa em criança. Nenhum adulto quer ser educado. O ser humano, ele foi desenhado para estar aberto para o processo pedagógico na infância somente. Depois que ele cresce, ele se fecha e ele é difícil de aprender. Agora, o Evangelho, ele abre essa porta de possibilidade, onde a gente pode aprender as coisas, mesmo sendo adultos. Esse é o milagre do Evangelho. É que você pode ser educado de novo, porque ninguém que é adulto se dispõe a aprender as coisas. Adulto é arrogante, adulto sabe das coisas, ele consegue fazer tudo sozinho, então ele não tem que aprender nada. O Evangelho abre essa possibilidade. Agora eu vou te dar um coração ensinável, e você pode reaprender tudo. É por isso que Jesus diz assim: quem não for como criança não vai entrar no reino dos céus. Porque a criança é alguém que está disposta a aprender. Sem correção e sem submissão à correção, versículo 8 diz: você não é salvo. Versículo 10 diz: você não tem a santidade de Deus, que é a natureza de Deus em você. E o versículo 11 diz: você não tem paz. Charles Swindoll diz o seguinte: quando os pais são passivos, eles até conseguem disciplinar,
Mas até que isso ocorra, a reação procrastinada geralmente explode na forma de ira. A passividade espera até o último momento. E quando finalmente se manifesta, o faz com toda agressividade. Nesses casos, os filhos não são disciplinados, mas brutalizados. A passividade não só nos cega para o aqui e o agora, como nos torna inconsequentes. Deus não é um pai passivo. Ele não vai preferir o seu conforto à sua santificação. Não vai. Ele não vai preferir a sua felicidade à sua salvação. Ele vai te frustrar, sim. Deus está muito bem disposto para frustrar você. E tem algumas coisas que Ele está te frustrando e Ele está repetindo na sua cabeça e ecoando durante anos. E você não quer ouvir, não quer acreditar. Por isso a sua vida é infelicidade só. Sua vida é uma porcaria. Porque Deus já frustrou e Ele falou, esses planos não vão acontecer. Isso não está de acordo com o meu propósito. Eu sou o teu pai, eu estou te educando. Não é você que manda em mim, sou eu que mando aqui. E você fica insistindo, esperando que aquilo ainda volte a acontecer. Mas está falido. Deus já decretou, isso não vai acontecer na sua vida. Aí às vezes você fica 5, 10 anos insistindo com uma esperança morta. Sua fé em Deus não é viva. Você tem fé de que o que você quer vai acontecer, que Deus vai fazer. Não vai. Você precisa abrir o seu coração. Isso é disciplina de Deus. Sem a correção de Deus e sem a submissão da igreja à correção de Deus, a igreja não é salva, a igreja não tem santidade e a igreja não tem paz. Tem gente que prefere a falta de confronto para ter paz. Mas isso é mentira demoníaca, porque no confronto da palavra de Deus nós encontramos paz. O texto diz que a disciplina de Deus produz santidade e produz fruto pacífico. Sua vida pode estar sem paz porque você não está disposto a enfrentar as brigas que Deus colocou diante de você e ouvir as correções que Ele colocou diante de você. Não tem saída, irmãos. Abre os olhos. Abre os olhos. Para trás é um monte de gente assassinada. Para frente é a cruz. Você não tem para onde sair. Escuta Deus. Abre o seu coração. Fala, Deus, me ajuda. Eu preciso acatar a tua correção. O Senhor quer gerar santidade em mim. O Senhor quer me salvar. O Senhor quer dar paz para mim. É uma paz no meio da guerra. Versículo 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que ele está falando disso? Porque não é possível eu ter paz com um incrédulo. Não é possível eu ter paz com um incrédulo sem aprovar os seus vícios e pecados. Eu não consigo ter paz com Deus me relacionando com o incrédulo se eu aprovo o pecado dele. Então ele fala, vamos viver em paz com todo mundo, mas não esquece da santidade. Nós vamos viver em paz com todo mundo, mas não esquece da santidade. Não esquece da santidade. Não tem como eu ter paz com algumas pessoas se eu não reprovar o comportamento delas, porque a santidade traz à luz o pecado, e eu preciso me manifestar como filho da luz, não só aprovando as coisas agradáveis a Deus, mas reprovando aquilo que é desagradável diante de Deus. E aí o texto diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Teve gente que abriu mão da santidade porque eu queria viver em paz. Olha o que aconteceu. Teve gente que abriu mão da santidade para viver em paz. Não mexe com esse negócio de oração, não mexe com esse negócio de jejum, não mexe com esse negócio de agarrar a cruz, de negar a mim mesmo. Se eu não me amar, eu não vou conseguir amar meu próximo. Eu tenho que me amar. Se eu for infeliz, como é que eu vou servir a Deus? Então assim, nós não vamos mexer com isso aí, não vamos brigar com isso aí. A paz foi embora da vida dessa pessoa faz muito tempo. Porque ela está buscando paz na perspectiva mundana, na perspectiva da carne, não na perspectiva do Espírito, onde a paz vem da obediência, onde a paz vem de você viver em guerra contra o pecado. Essa é a paz do santo.
A paz do santo existe enquanto ele vive em guerra contra o pecado. Se ele não vive em guerra contra o pecado, ele não tem paz. Ele pode ter uma vida monótona, mas ele não tem paz. Porque monotonia não é paz. E é exatamente isso que acontece. Quando eu não sou santo, quando eu não vivo a santidade, quando eu não aceito, quando eu não acato a disciplina de Deus, a minha vida é monótona, mas eu não tenho paz. E aí ele segue dizendo, e aqui eu quero colocar alguns contrastes. E aí a gente vai caminhar para a última parte. Primeiro contraste. Ele fala na primeira parte do capítulo 12. Ele fala dos mártires. E aí depois ele fala para desembaraçar do peso. São duas coisas que contrastam aqui. Sacrifício e leveza. Porque ele está dizendo o seguinte: se você olhar para os mártires que morreram por causa da fé, se sacrificaram, e você caminhar na mesma direção, você pode tirar o peso, vai dar tudo certo. Ele está dizendo que se sacrificar e ter leveza é compatível. Sacrifício e leveza é compatível. Não tem como a gente esperar dar fruto em Deus se a gente não está disposto a se sacrificar para Deus. A nossa vida é como se fosse uma horta. Está cheio de hortelã. Eu amo hortelã. Aí chega lá, Deus fala assim: ó, meu filho, mas você vai comer hortelã só? Você só vai comer hortelã? Não, Deus, eu gosto de chá de hortelã, chiclete de hortelã, bar de hortelã, perfume de hortelã. Eu gosto de hortelã. Ele fala: mas e aí? Não, Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero hortelã. Você não vai comer então? Não, eu tomo um chá de hortelã, Deus. Aí o cara não dá fruto de nada. Por quê? Porque ele gosta de hortelã. Sacrifício não foi feito. Ele não arrancou as hortelãs. Ele falou: Deus, planta o que o Senhor quiser. Ele não deixou Deus arrancar os sonhos dele. Ele não deixou Deus arrancar os hábitos dele. Ele não deixou Deus mudar a vida dele. Ele falou: não, eu gosto de ser quem eu sou, Senhor. Eu gosto da minha vida. Eu gosto dos prazeres legítimos que o Senhor colocou diante de mim. Não tem leveza, é peso, não tem paz. Primeiro contraste que ele fala, que é sinal de uma fé viva, é que o sacrifício leva à leveza. Segunda coisa que ele diz, está nessa segunda parte, do versículo 4 ao versículo 13. A correção é sinal do amor de Deus, e não o contrário. A gente estava aqui na oração às 6, e aí uma oração foi feita: Senhor, nos ajude a aceitar as pessoas como elas são. Aí eu levantei logo em seguida e falei: Senhor, a primeira foi: nos ajude a amar as pessoas ao ponto de aceitar como elas são. Aí eu levantei em seguida e falei: Senhor, nos ajude a amar as pessoas ao ponto de aceitar como elas são e amá-las o suficiente para dizer tudo que está errado na vida delas. Porque se eu chego para você e eu sou carinhoso com você, porque eu quero revelar o amor de Jesus, mas eu não tenho coragem de falar que sem Cristo você está completamente perdido e fadado ao inferno, eu acho que eu não me preocupo tanto assim com você. Porque eu me preocupo com você ao ponto em que eu não te irrito. Eu amo você ao ponto de te fazer sorrir e pensar: nossa, como ele é generoso, como ele é carinhoso. Ele é uma bênção. Esses crentes são, ó. Você viu? Veio no trabalho hoje, pagou até refri para mim, deu carona para mim. Nossa, esses crentes são uma bênção. Eu te amo ao ponto de fazer um carinho em você. Eu te amo ao ponto de fazer você sorrir, mas não ao ponto de te dar a vida eterna. Eu não te amo ao ponto de reprovar a sua vida e dizer: você precisa se arrepender. Eu preciso aceitar as pessoas como elas são e dizer a verdade para elas. Porque a correção é um sinal do amor e não o contrário. E aqui é mais um contraste que a gente vê. É um sinal de uma fé viva. A correção representa o amor. Terceiro contraste que esse texto traz para nós está no versículo 14 em diante. A santidade, e só a santidade, pode produzir paz dentro do Filho de Deus. Nada pode gerar paz dentro de um crente senão a santidade.
Nada pode gerar paz dentro de você enquanto você não se parece mais com o Senhor Jesus Cristo nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e na sua prática. Não tem como. Santidade, a gente falou sexta-feira, e aí alguém falou assim, esse negócio parece que já dá uma coisa ruim falar de santidade, porque parece que eu nunca vou conseguir. É verdade, você nunca vai conseguir, mas você nunca pode parar. Santidade é o conteúdo do Evangelho. Se converter é olhar para a santidade de Deus e se apaixonar por ela, evangelizar é mostrar a santidade de Deus em mim. Santidade é a mensagem do Evangelho. É quando eu chego e apresento assim, esse é o estilo de vida que você precisa viver. E se você só crê em Jesus, tudo pode começar. Santidade é a mensagem do Evangelho. É a nova vida que Deus tem, a santidade. Santidade não tem como ser praticar, não tem como fazer evangelismo sem santidade, porque a santidade é o conteúdo do evangelismo. Então, só a santidade pode gerar paz. E em último lugar, nesse último trecho nós vamos ler versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui agora ele vai narrar a revelação da antiga aliança. A antiga aliança, ela é firmada na lei. E quando eu quero que você vá rapidamente para Êxodo, capítulo 20. Quando você vê do versículo 18 ao versículo 20, nós vamos voltar para aquele texto de Hebreus. Êxodo 20. O que acontece em Êxodo 20 é que Moisés desce do monte com os 10 mandamentos. E a aliança acontece entre Deus e o povo, e Moisés é o mediador. Êxodo 20, 18 diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que acontece aqui é que quando Moisés desce do monte com a lei, ele desce do monte com a lei, e muitas manifestações estão ali diante dos olhos deles. Então o monte está fumegando, tem relâmpago, tem trovão, tem o som de trombeta, o povo está observando e morrendo de medo, e o povo queria ver Deus. O povo tinha intimado Moisés, falou assim: por que só você que fala com Deus, Moisés? Nós queremos também. Aí então tá bom, então aparece lá, Deus falou que vai aparecer. Na hora que Moisés está descendo do monte com a tábua, o monte fumegando, e os trovões, e o som de trombeta, e a lei diz assim: se um jumento encostar no monte, vocês vão matar ele, porque ninguém pode entrar na presença de Deus, só quem eu desejo que entre, e eu quero que só Moisés entre, ninguém mais vai entrar, eu só deixo Moisés.
Se o jumento encostar no monte, vocês vão matar esse jumento. Na hora que eles viram tudo aquilo, o monte fumegando, o trovão, e eles ouviram a voz de Deus como uma trombeta, falou: Moisés, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Moisés. Não manda mais Deus falar com a gente aqui não, porque nós vamos morrer. Fala você, Moisés. Nós não queremos mais esse negócio. Nós não queremos a presença de Deus mais, porque Deus é aterrorizante. É muito poder, é muita mais. Volta para Hebreus. Você lembra o que estava no versículo 20? Moisés chega e acalma a galera e fala assim: calma aí, galera, o negócio é o seguinte, até eu estou morrendo de medo. Hebreus capítulo 12, versículo 21 diz: Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Era tão horrível que até Moisés estava... Até Moisés. Mas ele chega lá no versículo 20 de Êxodo 20, ele fala assim: galera, o negócio é o seguinte, não vai acontecer nada. Deus veio aqui para pôr o coração de vocês à prova, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ele quer que vocês tenham temor dEle, para que vocês não pequem. E aqui, olhando para esse texto de Hebreus, ele está dizendo: na antiga aliança, a voz de Deus era tenebrosa, botava medo em todo mundo, e quem não cumprisse a lei era morto, era apedrejado, era assassinado, tinha que morrer, mas era uma morte física. Aí o versículo 25 diz: tende cuidado, não recuseis ao que vos falo. Agora ele está falando, Deus falou na antiga aliança através de Moisés, agora Deus está falando de novo, só que ele está falando a nova aliança através de Cristo. Não recusem, porque Deus está falando de novo. Sabe por quê? Porque a antiga aliança, apesar de ser muito difícil de ser vivida, que exigia muito sacrifício, a morte era só física. Não tinha inferno, não tinha nem conceito de inferno no Antigo Testamento. Agora o que aconteceu com quem morreu na antiga aliança é outra pregação. Mas agora ele está dizendo o seguinte: essa nova aliança é muito mais simples, é muito mais fácil. Quando Jesus começa a pregar o evangelho entre os gentios, em Mateus capítulo 4, ele diz assim: arrependei-vos porque o reino está próximo. Em inglês está: o reino está na mão, está na sua mão, is at hand, está assim, está na mão, é só você pegar. Paulo diz, quando ele está pregando, ele diz o seguinte lá em Atos, ele diz: vede quão perto Deus está, se porventura tateando não podeis encontrar. Deus fala assim: Deus está tão perto de vocês que se vocês começarem a tatear, vocês vão achar o reino. O que ele está falando aqui é o seguinte: a velha aliança era muito difícil de se cumprir, e a punição ela não era tão severa assim, porque era morte física. Era morte, mas era morte física. Essa nova aliança, a graça é muito mais abundante, porque se você estender a mão, você encontra. O reino está diante de vocês, o reino está perto, o reino está próximo. Só que a punição dessa nova aliança é muito mais severa, porque é o inferno eterno. Quem não ouvia Deus na antiga aliança morria fisicamente. Quem não ouve Deus agora é a eternidade de punição pelo seu pecado. E aqui é o outro contraste, o último contraste de Hebreus 12. E o contraste é: o temor do Senhor não é incompatível com a graça. Quando nós olhamos no versículo 28, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A graça gera temor, temor obtém graça. Porque se eu chego para você e digo o seguinte: eu fui na sua casa e eu deixei debaixo da tua cama um cheque com R$1 milhão, e quando eu voltar, eu quero que você faça alguma coisa com esse dinheiro e invista alguma coisa. Está lá já. E você não mexe com isso. Você não teve nada, nenhum sacrifício. Se você só enfiasse no banco, você ia colher os juros depois. Você está entendendo o que é a mensagem do Evangelho da Graça? É tão fácil, está tão próximo o reino. É tão simples o arrependimento. É por isso que a punição vai ser muito mais severa para aqueles que não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. É por isso que nós precisamos viver, como diz o texto, e servir a Deus com reverência e santo temor. Eu
preciso ter o temor de Deus na minha vida. Eu estou mexendo com as coisas eternas. E tudo que eu tenho é muito fácil de se tornar grande. Se não se tornar, a culpa é toda minha, porque é tudo muito fácil. Eu não preciso praticar a lei, eu só preciso amar o Senhor e tudo vai acontecer. É tudo muito simples. Eu vou ter que prestar conta de quão fácil é esse reino, que talvez eu não fiz nada nele. O temor do Senhor. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor são para aqueles que temem. E esses são os contrastes de uma fé viva no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma vida de sacrifício traz a leveza. Uma vida em que eu abraço a correção de Deus revela o amor, eu me sinto amado. Uma vida onde eu desenvolvo a santidade, eu experimento de paz. E uma vida onde eu tenho o santo temor de Deus, eu experimento da graça de Deus.